Olá a todos, meu nome é Alan Rodrigues. Estou aqui hoje para falar sobre um assunto que eu amo muito, que é livros. Vou estar apresentando o livro aqui, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Esse livro eu leio ele desde 2015, desde a primeira vez que me foi apresentado, por um gerente de onde eu trabalhava, e eu perdi as contas de quantas vezes eu li. É um livro excelente. A filosofia do sucesso de Napoleão Hill, ele estudou mais de 16 mil pessoas, e dessas pessoas são as pessoas mais bem-sucedidas, das quais essas pessoas, o quilates de Henry Ford, Thomas Alva Edison, entre outras. Então, tem uma parte que eu gosto muito desse livro, aqui na página 156, que é a fórmula da autoconfiança. Você lê essa fórmula da confiança em si mesmo, e aí você recita ela todos os dias. Não vai dar para ler ela inteira, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Diz assim: sei que possuo a habilidade necessária para atingir o meu objetivo principal definido, e portanto eu exijo de mim mesmo uma ação contínua e perseverante para a realização desse objetivo. Compreendo que os pensamentos dominantes no meu espírito chegarão a produzir-se em atividade física e pouco a pouco se transformarão em realidade. Por isso eu concentrarei em minha mente durante 30 minutos diariamente na missão de pensar sobre a espécie de pessoa que desejo ser, criando assim um retrato mental que será depois transformado na realidade por meio da prática. E aí diz a terceira, quarta e a quinta, que não vai dar para estar lendo aqui. E aí você assina essa fórmula e aprende ela de cor, e todos os dias você recita ela, que é uma forma de você criar um retrato mental daquilo que é o seu objetivo principal definido, e você cria uma confiança tão grande naquilo que você está disposto a realizar. Essa é a intenção do livro. Ele é um livro que você não apenas só lê ele, mas você põe em prática, você faz os exercícios. E logo aqui na frente tem a filosofia do sucesso. Essa vai dar para eu ler aqui para vocês. Se pensais em ser vencido, sereis. Se pensais que não ousais, não ousareis. Se quereis vencer, mas desanimais, provavelmente não vencereis. Se pensais em perder, perdereis, pois é coisa sabida que o triunfo começa com um simples desejo, um mero estado de espírito. Se pensais que sois pária, sereis. É preciso pensar em elevar-se para tal conseguir. É preciso estar certo de si mesmo para um prêmio poder alcançar. A batalha da vida nem sempre é vencida pelo mais forte ou pelo mais ágil. Tarde ou cedo, aquele que vence é aquele que pensa que pode vencer. Olha que incrível! Esse livro deixa bem claro que a confiança em si mesmo é fundamental. Tarde ou cedo, aquele que vence é aquele que pensa que eu posso vencer, que eu vou vencer. E não é aquele que vence, aquele que é mais forte ou mais ágil. Aqui no final do livro diz assim, uma frase de Napoleão Hill, que tudo que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar pode ser alcançado. Então, deixa claramente isso, que a crença em si mesmo é fundamental para o sucesso. Falando um pouco de crença em si mesmo, aqui Napoleão Hill ele estudou essas pessoas mais bem-sucedidas e criou essa filosofia do sucesso. O que é a filosofia do sucesso? Essa filosofia do sucesso foi criada através da experimentação, através de entrevistas dessas pessoas que foram analisadas pelo próprio Napoleão Hill. Então, ele pegou essas pessoas e viram que as pessoas mais bem-sucedidas tinham em comum. Então, eu não vou conseguir entrar em detalhes em todos os aspectos aqui, mas uma dessas coisas que tinham todas elas em comum para se atingir o sucesso, seja qualquer em campo de atuação, porque Napoleão Hill deixa claro que sucesso, para que todos entendam, quer dizer o quê? Sucesso quer dizer prosperidade em todas as áreas da vida, seja em relacionamentos, seja no campo de atuação, seja financeiro. Isso é englobado em todas as áreas.
tá? Porque às vezes fala sucesso, as pessoas pensam só financeiramente, mas não. É sucesso profissional, sim, mas também sucesso na área da saúde, sucesso nos relacionamentos, em todos os campos, porque é isso que realmente importa. Então vamos lá. Ele separou 15 leis do triunfo. Dessas 15 leis, primeiro, objetivo principal definido. Ninguém chega a algum lugar se não tiver um objetivo principal definido. Segundo, confiança em si mesmo. Terceiro, hábito de economizar. Quarto, iniciativa e liderança. Essa liderança aqui não entra liderar os outros, mas sim a liderança no sentido de liderar a si próprio e estabelecer novos padrões. Quinto, imaginação. Imaginação, qualquer profissão onde as pessoas é rica em imaginação são as que são melhores pagas. São as profissões que, por exemplo, o vendedor que é rico em imaginação são os que vendem mais. Qualquer artista que tenha imaginação obtém sucesso. Então abrange bastante essa parte da imaginação. Sexto, entusiasmo. Sétimo, autocontrole. Oitavo, hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Se você só faz aquilo que é a sua obrigação, não é o suficiente, nunca você vai atingir um objetivo. Agora, aquele que faz além da sua obrigação, aquele que faz mais do que é pago para fazer, em breve vai ser pago por aquilo que ele faz. Nono, uma personalidade agradável. Isso fica muito claro, porque 100% dos negócios são feitos com pessoas. 100% dos clientes são pessoas. E tudo é relacionado a pessoas. Por exemplo, o melhor médico não é aquele que entende melhor de medicina. O melhor advogado não é aquele que sabe melhor de leis, e sim aquele que se relaciona melhor com seus clientes. Então, aquela pessoa que se dá bem, que se dá melhor no seu campo profissional, são as pessoas que têm uma personalidade agradável. E não somente no campo profissional, mas também nos relacionamentos tem que ter uma personalidade agradável. Então, qualquer área da vida, personalidade agradável para o sucesso é fundamental. 10º, pensar com segurança. 11º, concentração. Há pessoas que são há pessoas que se dividem em várias tarefas. Então nunca consegue ser bom o suficiente em algo apenas. Então aqui ele fala da concentração em um propósito definido. Em concentrar os seus esforços, por exemplo, se você colocar a luz do sol em uma tábua de madeira por 1 milhão de anos, ela vai continuar ali da mesma forma. Agora, se você, por exemplo, concentrar os raios solares através de uma lente, vai concentrar energia ali naquele ponto e vai queimar a tábua. Então é nesse ponto que é concentrar os seus esforços para um propósito definido. 12º, cooperação. Cooperação, nesse sentido aqui, de harmonia. Harmonia para um propósito definido. Por exemplo, tem uma parte aqui que fala sobre Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi para a época dele o que Bill Gates foi para a nossa época. Ou seja, ele foi o homem mais rico do mundo. E perguntaram para ele como ele chegou ao sucesso. Ele disse que ele chegou ao sucesso, que Andrew Carnegie ele foi da indústria do aço, um homem bem sucedido. E ele retribuiu o sucesso dele ao esforço da cooperação, ou seja, ele tinha várias outras pessoas que trabalhavam num nível de cooperação e ele atribuiu esse esforço ao Mastermind, que vai estar escrito aqui nesse livro. Mastermind, que é a mente mestre. Então, se você analisar isso, vale não só apenas no campo dos negócios, ou seja, uma empresa, para se dar bem, tem que trabalhar assim, numa cooperação, para atingir um objetivo principal definido. Mas nos relacionamentos também, porque as mentes têm que se fundir num propósito definido. Por exemplo,
Duas mentes que se unem para um propósito são melhor do que apenas uma. Só que no relacionamento também. Se as mentes não trabalhar de uma forma conjunta, num nível de cooperação, também não se chega a um propósito definido. Então a cooperação ela é muito importante. E 13º, tirar proveito dos fracassos. Todas essas pessoas que chegaram ao nível de sucesso absoluto tiraram proveito dos próprios fracassos para conseguir chegar a um triunfo. O fracasso ele é uma semente para se conseguir chegar ao triunfo, que é explicado aqui em vários capítulos desse livro. 14º, tolerância. 15º, praticar a regra de ouro. Dessas 15 leis do triunfo, que não tem como entrar em detalhes em todas elas aqui, das que eu achei mais, do capítulo que eu achei mais importante deste livro, de todas as vezes que eu li, sem dúvida, é o capítulo sobre a fé. Não só nesse livro, Napoleon Hill ele usa a fé como um propósito para o sucesso. E no começo eu achei estranho, eu falei, nossa, falar de fé sobre um livro de sucesso, eu achei que não tinha muito nexo, mas tem a ver, tem tudo a ver. Na verdade, ninguém consegue chegar a um nível absoluto de sucesso sem a fé. Por exemplo, como ele usa aqui no caso do Thomas Alva Edison. Thomas Edison fracassou 1000 vezes para conseguir obter sucesso com a lâmpada incandescente. E até um repórter perguntou, como você conseguiu fracassar tantas e tantas vezes até atingir o sucesso? Ele diz, eu descobri 1000 maneiras de não fazer a lâmpada. Então a única explicação que tem para isso é a fé, é o propósito absoluto daquilo que ele tinha em mente que ia dar certo. Porque não tem outra explicação, se a pessoa não tiver uma fé. Se ela não tiver a fé plena de que aquilo irá se realizar, ela desiste. Porque é muito difícil esse caso aí, ela continuar errando e até conseguir. Então tem um capítulo especial para fé. Por exemplo, no mesmo caso, eu uso bastante Thomas Edison e o Henry Ford, que são as pessoas que chegou ao maior nível de sucesso, e eles têm todos dessas 15 leis do triunfo, eles têm as maiores delas, todas em conjuntos. Thomas Edison e o Henry Ford. E foram os que atingiram no seu campo de atuação maiores êxitos, se você analisar. E são as pessoas que tiveram maior dificuldade na vida, se você analisar. Foram pessoas que tiveram baixa escolaridade. Então a fé, como cita no livro, a fé é um elixir eterno que dá poder e vida para o impulso do pensamento. Um que eu gosto bastante também do Napoleon Hill, que é esse aqui, Quem Vende Enriquece, do Napoleon Hill. Eu gosto da descrição da fé, que tem um capítulo especialmente para isso, que é o capítulo 23 da fé. O que é fé? Fé é o estado de espírito que permite ao indivíduo visualizar a realização de grandes e pequenos planos, mesmo antes de começar a trabalhar por eles. Fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela intensidade do desejo, fundamentado na sugestão constante ao subconsciente de que o objeto de tal desejo será plenamente realizado. A fé começa a tomar o lugar da dúvida quando se reconhece a existência e a disponibilidade da inteligência infinita. A fé se multiplica pelo exercício. Quanto mais se exercita a fé, mais ela se fortalece. Isso é incrível. Tá aí uma outra recomendação aqui, ó. Quem Vende Enriquece, de Napoleon Hill, também do mesmo autor. Fala assim, não, mas eu não trabalho com vendas. Mas eu acho que toda profissão depende de vendas. Toda empresa depende de vendas para sobreviver. Você tem que vender sua imagem, você tem que vender o seu produto, o seu serviço. Se você quer se relacionar com alguém, você tem que se vender. Então, é um livro maravilhoso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que um leitor vive 1000 vidas e quem não lê vive apenas uma. Então, é isso aí que eu gostaria de ter passado aqui hoje para vocês. O livro de Napoleon Hill, esse é meu favorito.